Enxergando a Verdade Bíblica, canal voltado para compreender a verdade da Palavra de Deus. Discipulado, Igreja de Deus, Movimento Congregacional. Olá, paz seja contigo. Hoje, o tema a ser estudado é a Igreja e a Apostasia, a continuidade da verdade. Texto central, Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Introdução. Amados, estaremos meditando sobre a igreja na profecia, discorrendo sobre este assunto na profecia bíblica. Foi a igreja de Jesus Cristo que ele fundou totalmente apostatada, destruída, perseguida e extinta, e novamente teve que reaparecer? Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 18, nos faz uma promessa de que sua igreja seria edificada e não seria destruída, e que as portas do inferno não prevaleceria contra ela. Veremos sobre o futuro da igreja. Seria aquela mesma igreja de Deus que Jesus chamou os 12 apóstolos destruída, apostatada totalmente? Onde estaria essa igreja? O que aconteceu com ela? Quais os sinais que caracterizam essa igreja? Neste versículo de Mateus, podemos ver que a igreja de Deus seguiu militante, triunfante, testemunhando o verdadeiro evangelho do reino de Deus, e não desapareceu. A promessa da continuidade da igreja. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus mais uma vez confirma a existência da sua igreja por todos os séculos, dizendo: em Mateus capítulo 28, versículo 20, lemos: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O Senhor Jesus promete estar com sua igreja, o povo e seus discípulos todos os dias. Pois existe um ensinamento bastante divulgado que diz que a igreja se apostatou, se tornando a igreja romana, e que precisava de uma reforma para restabelecer seus fundamentos. E nesses fundamentos querem dizer que depois da morte dos apóstolos, após o segundo século, se apostatou completamente, e somente uma reforma, colocada por Martinho Lutero e outros reformadores, é que a igreja realmente passou a ter uma restauração. Então todos os movimentos, tanto protestantes que são oriundos da igreja romana, ensinam que a igreja acabou. Mas se isso realmente aconteceu, como ficam as palavras do Senhor Jesus, que disse que as portas do Hades não prevaleceriam sobre ela, e que ele ficaria com ela todos os dias até a consumação do século? Onde estaria a igreja na era negra da Idade Média? Será que estaria totalmente destruída? O Senhor Jesus Cristo disse que passariam os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Como crentes em Jesus Cristo e nas suas palavras, entendemos que se a igreja não pode ter sido destruída, mas quais sinais e as características dessa igreja e o que a Bíblia fala sobre ela, o destino e os acontecimentos desde o tempo dos apóstolos até os dias de hoje?
O Senhor Jesus promete estar com sua igreja, o povo e seus discípulos todos os dias. Todos os movimentos protestantes, que são oriundos da Igreja Romana, ensinam que a Igreja acabou. Mas, se isso realmente aconteceu, como ficam as palavras do Senhor Jesus, que disse que as portas do Hades não prevaleceriam sobre ela e que ele ficaria com ela todos os dias até a consumação do século? Onde estaria a Igreja na Era Negra da Idade Média? Estaria ela totalmente destruída? O Senhor Jesus Cristo disse que passariam os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Como crentes em Jesus Cristo e nas suas palavras, entendemos que a Igreja de Deus não pode ter sido destruída. A Igreja de Deus do sétimo dia, baseada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, entende que a fundação da Igreja de Deus é sólida e eterna. A promessa de Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 18 e Mateus capítulo 28, versículo 20, é a base de nossa fé na continuidade da Igreja verdadeira através de todas as eras. Diferente de conceitos teológicos construídos ao longo do século, nossa fé é que a Igreja de Deus jamais desapareceu, mesmo em períodos de grande perseguição e escuridão, como a Idade Média. Jesus prometeu estar com sua igreja por todos os séculos. A promessa de salvação também se estende a todos os que forem chamados de todas as épocas, o que exige que a igreja estivesse viva em todos os séculos, conforme Atos capítulo 2, versículo 39. Atos capítulo 2, versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. As eras proféticas das 7 igrejas. Em Apocalipse encontramos 7 cartas escritas às 7 igrejas que estavam na Ásia. Nós sabemos que o livro de Apocalipse é profético, então estas 7 cartas vêm trazendo as características de cada igreja e fazendo um estudo mais aprofundado das eras das igrejas. Veremos que eram modelos de igrejas congregacionais que existiam de fato na Ásia, e cada igreja dessa tinha um anjo, que era o presbitério de cada uma das igrejas. E o Senhor Jesus mandava advertência a cada uma dessas igrejas que existiam na época de João, que foi quem escreveu o livro de Apocalipse na ilha de Patmos. Essas igrejas estavam precisando de conselhos da parte do Senhor Jesus Cristo, que trariam correções, elogios em alguns casos. E veremos que essas igrejas estavam vivendo situações das quais as igrejas de Cristo viveriam durante todas as eras até os últimos dias. A primeira igreja, que é Éfeso, palavra essa que significa no grego primeiro amor, representa o início do amor dos apóstolos, e a igreja que dividia o partir do pão. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e batalhou muito pelo nome do Senhor Jesus, pondo em prova aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram. Mas Jesus fez uma advertência que Éfeso havia deixado o seu primeiro amor, que no começo tinha Priscila e Áquila, as igrejas que Paulo elogiou, as igrejas de Tessalonicenses que eram missionárias e tinham comunhão da palavra de Deus e tinham pureza de doutrina. Mas com a morte dos apóstolos, a igreja passou a relaxar e não era mais tão perfeita. Logo após, começa a perseguição dos Césares, Nero e outros 10 imperadores cuja perseguição foi bastante forte. E aí vemos a era de Esmirna, que era um perfume da época, a mirra, sendo usada para embalsamar pessoas, e era tirada de uma árvore que tinha que ser ferida para tirar a mirra,
E o Senhor Jesus queria mostrar com isso que o segundo período representa as perseguições do Império Romano contra a igreja, e que sofreria muito, mas que seria uma igreja que demonstraria seu testemunho de coragem e de amor pelo Senhor Jesus e a sua palavra, que ia advertindo para que suportassem a perseguição. Nestas cartas, iremos encontrar uma comprovação da existência da igreja e que o Jesus Cristo é aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Isso está em Apocalipse capítulo 1, versículos 17 a 20. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas, e Jesus passeia no meio delas, mostrando que ele está observando a sua igreja e está com ela todos os dias, até a consumação dos séculos. Podemos ver em Apocalipse capítulo 1, versículo 13, lemos: E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés, de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E nós vemos os 7 Espíritos de Cristo que estão sobre a terra, e ele vive para todo o sempre. Assim como Jesus Cristo é imortal, a sua igreja sempre existiria. Em Atos capítulo 2, versículo 39, vemos a promessa sobre todos, quantos forem chamados de todas as épocas. Então, para que isso se cumpra, a igreja deveria estar viva todos os séculos. Veja o que diz em Atos capítulo 2, versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Vemos ainda a promessa do Espírito Santo, do perdão dos pecados, como Pedro fala em Atos capítulo 2, versículo 38, que cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A tentativa de dizer que a igreja foi destruída na Idade Média não existiu e estava totalmente apostatada. Não confere com as Escrituras. As correntes teológicas que dizem que muitos sinais da parte dos primeiros cristãos só teriam valor nos tempos apostólicos não estão de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos afirma que os sinais acompanhariam a igreja, pois ela seguiu militante. E esses sinais e dons espirituais jamais se perderiam, pois uma igreja sem dons espirituais seria morta. Veja o que diz em Apocalipse capítulo 1, versículos 17 a 20. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas.
também em Marcos capítulo 16, versículos 16 a 18. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O testemunho de Jesus e o espírito de profecia. A igreja verdadeira sempre existiu e é composta de almas e pessoas que são separadas para o uso exclusivo do Senhor. A igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Ela tem o conhecimento e a prática da doutrina apostólica e o conhecimento das profecias. O espírito de profecia que o apóstolo João, em sua carta de Apocalipse capítulo 1, versículo 19, fala, é uma das características também da igreja de Deus. E já existia e era o testemunho de Jesus no tempo de João. O livro de Apocalipse encerrou a revelação, e nele está tudo o que é necessário para a revelação e a salvação do homem, já está nas Escrituras. Há correntes teológicas que dizem que muitos sinais da parte dos primeiros cristãos só teriam valor nos tempos apostólicos, e aqui a palavra de Deus nos afirma que os sinais acompanhariam, pois a igreja seguiu militante, e esses sinais e dons espirituais jamais se perderiam, pois a igreja sem dons espirituais seria morta. Isso é mais uma prova de que a igreja verdadeira sempre existiu, e é composta de almas e pessoas que são separadas para o uso exclusivo do Senhor. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15 diz: Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja tem conhecimento da doutrina apostólica, tem que ter os sinais da doutrina apostólica, ser praticante da doutrina e ter o conhecimento das profecias. Esta igreja tem o espírito da profecia, não aquela que tem um profeta dos últimos dias, como alguns dizem ter. O espírito de profecia que o apóstolo João, em sua carta de Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, fala que é uma das características também da igreja de Deus, na verdade já existia e era o testemunho de Jesus no tempo de João. Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João já estava na época dele com o testemunho de Jesus na ilha de Patmos. Não existiam escritos modernos, escritos de profetas do século XIX na época de João. Ele era o contemporâneo dos apóstolos. O ano 100 da era cristã foi a época mais ou menos que se deu a visão do Apocalipse, já estando com testemunho de Jesus, e também vemos nos últimos capítulos que não se pode tirar nem acrescentar nenhuma palavra que ali está. Em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 a 20, lemos: Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Também vemos em Apocalipse capítulo 1,
versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 19, versículo 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo, e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O espírito de profecia é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse encerrou. Ali está tudo o que é necessário para a revelação e a salvação do homem, já está nas Escrituras. O dom de profecia hoje não é mais ministério profético, porque as leis e os profetas duraram até João. Agora, estamos na época do ministério apostólico, onde devemos continuar ensinando e praticando as doutrinas da igreja primitiva. A profecia hoje na igreja é como, por exemplo, o que aconteceu com Ágabo, que profetizou que Paulo sofreria uma perseguição e seria preso em Jerusalém. É o tipo de profecia que tem o dom de orientar a igreja local para algum perigo e lutar contra forças das trevas, não existindo mais ministério profético que acabou em João, que foi um dos maiores profetas. O Senhor Jesus fala à sua igreja através do livro de Apocalipse, da revelação dos apóstolos. Toda a doutrina necessária para a salvação estão nas Escrituras, não existindo mais nenhuma revelação de doutrina fora da Bíblia, e somos guiados pelo Espírito Santo para entender. A Bíblia adverte para não acrescentar ou tirar nenhuma palavra da profecia deste livro. O dom de profecia hoje não é mais um ministério profético, pois as leis e os profetas duraram até João. A profecia hoje na igreja é para orientar a igreja local para algum perigo e lutar contra forças das trevas. A Igreja de Deus, que se fundamenta na doutrina apostólica e profética, acredita que a totalidade da verdade necessária para a salvação está nas Escrituras. A Igreja de Deus do sétimo dia, por ser monoteísta bíblica, não aceita revelações de doutrina fora da Bíblia, crendo que somos guiados pelo Espírito Santo para entendê-la. A Igreja de Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade, e tem que ter o conhecimento da doutrina apostólica e ser praticante dela. A Igreja do Remanescente. A igreja é caracterizada por guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. A Igreja de Deus, que ele resgatou com o sangue de Cristo, começou em Jerusalém. Jesus disse que seus discípulos seriam suas testemunhas, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a igreja iniciou em Jerusalém após a morte de Cristo, e de lá chegou aos demais continentes. A mensagem que é pregada por muitos hoje, de que a igreja foi destruída, tem o objetivo de validar os movimentos. Pois se a Igreja de Deus não foi destruída, para que começar novas igrejas? Sendo assim, todos que começam uma nova igreja têm que argumentar de alguma forma que foi revelado por Deus, que é profeta, que recebeu o espírito de profecia ou que teve revelação do céu. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, lemos: E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 12 diz: Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus.
A igreja traz a fé de Jesus. Ela tem o conhecimento da verdade. Em Lucas 24:45 a 47, vemos o próprio Senhor Jesus falar. Em Lucas, capítulo 24, versículos 45 a 47, lemos: Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. A Igreja de Deus fundada por Jesus Cristo, que deu seu próprio sangue por ela. Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a Igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Essa igreja, que Cristo resgatou com seu próprio sangue, começou em Jerusalém. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse que daria poder aos seus discípulos. Eles seriam testemunhas começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, iniciou em Jerusalém após a morte de Cristo no ano 30 da era cristã, indo para a Judeia, Samaria, indo para outra parte de Israel, onde haviam israelitas misturados, ao qual os judeus tinham por inimigo, e de lá chegaria aos confins da terra, chegando aos demais continentes. A mensagem que é pregada por muitos religiosos hoje de que a igreja foi destruída tem o objetivo de validar os movimentos. Porque se a igreja de Cristo não foi destruída, para que começar novas igrejas? Sendo assim, todos que começam uma nova igreja têm que argumentar de alguma forma que foi revelado por Deus, que é profeta, que recebeu espírito de profecia, que teve revelação do céu, por isso deveria começar uma nova igreja. Temos um exemplo em Atos capítulo 10, que o primeiro gentil da igreja, que foi Cornélio, chegou a ver um anjo quando estava jejuando em oração, dizendo que suas orações foram atendidas por Deus. Mas não vemos Cornélio fundando uma igreja para ele. Cornélio seguiu as orientações do anjo de procurar o apóstolo Pedro, para ensinar coisas a ele para que prosseguisse testemunhando o evangelho e o amor de Deus. A igreja tem e sempre teve o testemunho do Senhor Jesus Cristo, sendo coluna e firmeza da verdade, a guarda dos mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus e os testemunhos dos profetas da Bíblia. Veremos em Apocalipse capítulo 12, versículos 5 a 6 e versículos 13 a 17, que prova a continuidade e a preservação da igreja por todas as eras. Apocalipse capítulo 12, versículos 5 a 6. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Apocalipse capítulo 12, versículos 13 a 17. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos,
e metade de um tempo fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A igreja tem e sempre teve o testemunho do Senhor Jesus Cristo, sendo coluna e apoio da verdade, a guarda dos mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os testemunhos dos profetas da Bíblia. O dragão se irou contra o remanescente da semente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. A igreja que sobreviveu é caracterizada pela guarda dos 10 mandamentos, inclusive a guarda do sábado, que é o sinal da criação de que adoramos ao Deus único e Criador. O dragão se irou contra o remanescente da semente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo, vindo do deserto, sendo sustentada no deserto, e o restante da semente, os que sobraram desta sequência, é contra esses que o dragão se irou. Conclusão. Meus irmãos, a Igreja de Deus foi resgatada com o sangue de Cristo, e ela não foi extinta na Idade Média. A promessa de Jesus é que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela e que ele estaria com ela até a consumação dos séculos. Como a Igreja de Deus do sétimo dia, temos a certeza de que somos a continuidade da Igreja primitiva, pois temos o testemunho de Jesus, guardamos os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Que esta meditação nos fortaleça e nos dê a certeza de que pertencemos a uma igreja que é a coluna e firmeza da verdade. As Escrituras Sagradas, do início ao fim, atestam a promessa de Jesus de que sua igreja não seria destruída nem extinta. A ideia de que ela se apostatou totalmente e precisou de uma reforma posterior é um argumento que não se sustenta à luz da Bíblia. A igreja, que Jesus resgatou com seu próprio sangue, sobreviveu, mesmo que muitas vezes oculta e perseguida. Ela sempre existiu, mantendo a fé em Jesus, a guarda dos mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. O ministério profético, no sentido de trazer novas revelações doutrinárias para a igreja, encerrou-se com João. Os profetas e a lei vigoraram até João Batista, e agora estamos na era do ministério apostólico. A profecia hoje tem a função de orientar e fortalecer a igreja local, como visto no caso de Ágabo, profetizando sobre Paulo em Jerusalém. A doutrina e a revelação completas para a salvação já estão nas Escrituras, e somos guiados pelo Espírito Santo para compreendê-las. Espírito de profecia é o testemunho de Jesus, conforme revelado no livro de Apocalipse. Esta revelação já existia no tempo de João. A Bíblia adverte que nada pode ser acrescentado ou removido de seu conteúdo, reforçando a suficiência das Escrituras para a revelação da salvação. Portanto, qualquer nova revelação ou doutrina fora das Escrituras deve ser rejeitada. A característica do remanescente. A mulher no deserto, símbolo da igreja fiel, dá à luz um remanescente, que é o povo de Deus no fim dos tempos. A profecia bíblica em Apocalipse 12, 17 e 14:12 é clara ao identificar este grupo. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O apelo final à paciência dos santos
é dirigido àqueles que mantêm a doutrina e a prática da igreja primitiva, rejeitando a apostasia e as doutrinas que se afastaram dos ensinamentos originais dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos e profetas é o fundamento sobre o qual a igreja está edificada. Amém. Amados, este foi o 8º estudo do discipulado da Igreja de Deus do 7º dia, congregacional. Para ter acesso a mais estudos da sã doutrina, acesse os seguintes canais no YouTube. Canal Enxergando a Verdade Bíblica, YouTube. Canal do Evangelista Flávio, YouTube. Canal O Caminho Estreito, YouTube. Canal Como Diz a Escritura, YouTube. Canal A Plenitude das Escrituras, YouTube. Canal Viver é Cristo, YouTube. Se inscreva nestes canais e assinem o sininho para receber notificações quando tiver novos vídeos e transmissão de live ao vivo. Acesse também o site da Igreja de Deus Movimento Congregacional em www.igrejadedeus.com.br. Neste site, você encontrará vários estudos da sã doutrina, seja em áudios, vídeos e PDF. Paz seja convosco.